Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossos vídeos aqui do canal Meu Caderno Industrial, né? Para quem já segue a gente aí no canal Conhecimento 3.0, a gente decidiu fazer algumas ramificações do canal, porque o canal Conhecimento 3.0 ele traz vídeos de áreas muito abrangentes, né? Então a gente está falando tanto na área industrial, né, levando em consideração a parte de manutenção, parte de usinagem, parte elétrica, né? Tem muitos vídeos também da parte de desenho, né, vídeos da parte de exatas, né, parte de física, matemática, enfim, é bem amplo, né, vídeos também da parte de gestão. Então a gente vai manter ele com essas características, né, mas a gente vai deixar outros canais focados com temas específicos, né, como é o caso aí do Meu Caderno Industrial, Meu Caderno de Exatas e Meu Caderno de Humanas. Os links estão aí na descrição. Né? Nosso planejamento aí é ter vídeos diariamente, né? A gente grava tudo no final de semana, já deixa postado aí durante a semana. Então apoie aí nosso trabalho, né? Se inscreva aí nos canais, divulgue se você gostar, compartilhe. Isso aí é muito importante aí pra gente. Então a gente está iniciando aí, né, essa nova etapa aí do nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá. Nessa semana a gente vai estar respondendo, né, esse caderno de atividades aí da área de metrologia. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? Se uma polegada equivale a 2,54 centímetros, quanto equivale meia polegada e 1/4 de polegada? Primeiro ponto, já que o resultado final vai ser milímetro, a gente pode converter já 2,54 centímetros para milímetros, né? 2,54 centímetros é igual a 25,4 milímetros. E por que ocorre assim? Né? A gente tem que lembrar que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Né? A gente está falando aí de centímetro e milímetro, que são o quê? Submúltiplos do metro. Né? Metro, a gente está falando do sistema métrico, né? Sistema de unidade métrico. E aí o que acontece? Aqui a gente tem informações referentes a outro sistema, né? Que é o sistema inglês de medidas. Nesse caso aí, unidades em polegada. Né? Então a gente precisa converter, né, esses valores de polegada para milímetros. E aí o que acontece? A gente precisa saber esse valor de equivalência. Que valor de equivalência é esse? Está aqui, ó. 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Se 2,54 centímetros é igual a 25,4 milímetros, significa dizer que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Muita gente se pergunta, né, principalmente quando está iniciando aí na parte de metrologia, mas de onde é que foi que veio esse 25,4? Por que 1 polegada? Quem foi que definiu isso? O que a gente falou agora há pouco. São sistemas diferentes. Sistema métrico, vou dar até um zoom aqui. Sistema métrico, né, e sistema aqui em inglês, né, o que está trazendo aqui a polegada. Então o que acontece? Quando a gente está falando de 1 polegada, se a gente for fazer, exemplo, uma análise linear, né, de 1 polegada, né, 1 polegada, e a gente for fazer uma análise desse mesmo comprimento no sistema métrico, nesse caso aí em milímetro, a gente vai verificar que essa distância ela é igual a 25,4 milímetros. 25,4 milímetros. Então, é uma relação de equivalência, né? Um sistema inglês, outro sistema de medidas, no caso métrico, ali a gente está fazendo uma base ali de equivalência. Da mesma forma que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Né? Então, é uma relação de equivalência. Né? Você pode até questionar, mas por que tem 2? Isso aí é uma história muito, muito antiga. Né? A gente já comentou no outro canal sobre isso. Né? Não vai ser o nosso foco nesse momento, mas entenda que é uma história muito antiga e que os países, por exportarem, né, equipamentos, produtos aí de forma geral, né, hora ou outra você recebe algum equipamento com o sistema inglês, ou seja, elementos em polegada. Inclusive isso é muito comum no dia a dia. Né? Você vai, por exemplo, pegar, vai no armazém, vai comprar uma chave, né, uma chave de boca, por exemplo, né? Tem muitas chaves que são valores em polegada, né? Porque os parafusos que são utilizados, né, estão ali com valores em polegadas e vice-versa. Né? Então é importante ter esse domínio aí, para quem é da área industrial, ter esse domínio aí sobre essa relação de conversão, não só da área industrial, né, de área como um todo, né, já que a ação de exportação é muito grande. Bom, vamos voltar aí para a questão.
Então, ok, se uma polegada é igual a 25,4 milímetros, o nosso objetivo é saber quanto equivale meia polegada em milímetros e quanto equivale 1/4 de polegada em milímetros. É o nosso objetivo. Então, vamos fazer aqui uma análise matemática simples. Se uma polegada é igual a 25,4, aqui a gente está falando o quê? Meia polegada, ou seja, a polegada dividida em duas partes. Se ela está dividida em duas partes, levando em consideração o numerador com base no denominador, é só pegar 25,4 e dividir por 2. Né? Não tem mistério. 25,4 dividido por 2 vai dar igual a 12,7. Ou seja, meia polegada equivale a 12,7 milímetros. É uma polegada dividida em duas partes. Né? Então, aí a primeira resposta. Meia polegada equivale a 12,7 milímetros. E 1/4 de polegada? Aqui a gente está falando da polegada dividida em quatro partes. Né? A gente está falando da polegada dividida em quatro partes. Aqui a gente tem uma polegada inteira. Dividiu ela em quatro partes. Né? Aqui no esboço não vai ficar dividida exatamente, mas vamos aí supor que esteja dividido perfeitamente. Então a gente vai ter ela dividida em quatro partes. E a gente vai utilizar quantas dessas partes? Apenas uma. Né? É 1/4 de polegada. Ou seja, estou utilizando apenas uma parte desse valor. Se o comprimento dela é 25,4 milímetros, significa o quê? Que eu vou dividir essa polegada em quatro partes, como está aqui descrito, e vou utilizar apenas o quê? Apenas uma dessas partes. Né? 25,4 dividido por 4, vou colocar aqui embaixo, 25,4 dividido por 4 vai dar igual a 6,35 milímetros. Como eu quero uma parte, eu divido 25,4 por 4, né, que vai dar 6,35 e multiplico por 1. Eu multiplico por 1 que vai dar 6,35. Aí você diz, poxa, mas por que multiplicou por 1? É apenas seguindo a regra referente à conversão de fração. Né? Para quem já está muito afinado aí com essa parte de análise matemática, é claro que você vai entender, se é 1/4 de polegada, 1/8 ou 1/32, se eu dividir o valor do numerador pelo denominador, já vou ter o valor direto. Né? Como eu estou levando em consideração apenas uma parte desse todo, mas, por exemplo, se você fosse converter 3/4 de polegada, você iria pegar esse valor, 25,4, dividiria por 4, daria 6,35, só que de vez de multiplicar por 1, multiplicaria por quanto? Por 3. Se fosse 3/4 de polegada, né? Daria 19,05. Né? Então aí você teria a conversão perfeita, né? A conversão perfeita referente a esse valor. Né? Então por isso que é importante multiplicar ali pelo numerador na sequência. Né? Como a gente fez aqui, 6,35 multiplicado por 1, que deu 6,35, tá bom? Então, no caso aqui, 1/4 de polegada dá igual a 6,35 milímetros. Né? Então, tá aqui os dois valores convertidos, tá bom? Então é isso. Diariamente a gente vai estar postando vídeos aqui no canal. Não deixe de se inscrever nesse canal e nos outros também. Né? Aí após, se você puder. E é isso. Valeu!